Olá a todos, saudações! Nossa aula de hoje é sobre esmaltes do tipo Celadon. A gente escuta o nome Celadon e fica na dúvida de onde veio a origem do nome, que esmalte é esse, o que é Celadon. É uma curiosidade, né? A palavra Celadon, ela não tem origem nem chinesa, aonde os esmaltes surgiram, não é de origem japonesa e nem de origem americana, porque muita coisa que é difundida na arte da cerâmica vem dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Mas a palavra Celadon, ela vem da França, do século XIII aproximadamente. É o nome de um herói, de uma novela, de um livro francês de romance. Olha que coisa interessante. Por que tem o nome de uma pessoa? É um nome de uma pessoa. O herói chamava Celadon. Quando um jesuíta francês ele foi à China, ele encontrou esse tipo de esmaltes, né? Que eles eram verdes ou azulados. Então, nas cartas que ele escrevia, né, para a Europa, para a França, ele descrevia isso. Então, ele tinha que descrever como que é esse verde, que verde é esse, que azul é esse. Não tinha uma referência, não existia uma referência para ele escrever. Então, ele escreveu que as peças de porcelana, elas eram da cor da capa de Celadon. Era a capa que o herói no livro do século XIII. Isso é uma curiosidade, eu acho que vale a pena a gente estar falando disso daí, porque é bem interessante. Bom, Celadon. Na China existem dois ditados sobre esse tipo de esmalte, que eles são azuis como o céu. Azul como o céu, sonoro como um sino e finos como papel. Em outra fala, eles falam que é sonoro como um sino, ele é fino como papel e verde como o jade. Então nós temos dois tipos de Celadon: Celadons esverdeados e Celadons azulados. Qual óxido que é feito isso daqui? A gente sabe que, por via de regra geral, azuis nós conseguimos com cobalto, verdes nós conseguimos com cromo ou com o cobre. Mas esse tipo de Celadon, esse tipo de esmalte, ele é conseguido com óxido de ferro. É uma alquimia, uma magia, muito interessante isso, porque ocorre uma transmutação da coloração desse óxido. Como que acontece isso? Com a queima em redução, onde a gente tira o oxigênio do forno. Então, isso acontecia nas queimas a lenha, isso era feito em queimas a lenha, e depois isso passou também em forno a gás, né? Hoje, em ateliê, nós conseguimos fazer Celadons em forno a gás, né? A gente tira o oxigênio. Quando nós retiramos o oxigênio de um esmalte que tenha esse percentual baixo de óxido de ferro, nós conseguimos tons esverdeados ou tons azulados. Lembrando que os tons azulados nós conseguimos mais com feldspatos de potássio, ao passo que os feldspatos de sódio nós conseguimos esmaltes mais craquelados e esverdeados. Exemplo, os esmaltes e as peças coreanas, elas são feitas normalmente esverdeadas e ela é totalmente craquelada. Então, esmaltes de feldspato de sódio. Qual o percentual de ferro? A gente sabe que esmaltes Temoco, os marrons, eles têm de 5 até 12, 15% de concentração de ferro em sua composição. O Celadon, ele tem, em média, 0,1 até 2, no máximo 3% de ferro em sua composição. O esmalte Celadon,
ele foi muito difundido na dinastia Sung ou Song, como algumas grafias a gente encontra em português, tanto com O como com U. O certo seria dinastia Sung, onde eles faziam os entalhes na porcelana. Isso foi muito difundido na China. Era a grande descoberta, né? Porque foi quando eles conseguiam fazer os entalhes que eles faziam no jade, eles faziam na porcelana, né? Então nós temos aí exemplos de esmaltes ou de técnica da dinastia Sung feita nessa técnica de esmaltação. Uma outra curiosidade, em Jinzhenzhen, que é a capital mundial da porcelana, eu tive a oportunidade de ter contato com uma pessoa, é meio suspeito, tá, gente? Isso aqui eu ganhei dele, tá? É um falsário, um falsificador de peças para museu. A pessoa, ele recolhia pedaços de esmaltes, cacos de porcelana que a gente consegue encontrar nos mercados, e ele refazia os esmaltes. O cara, ele se intitula falsário, mas na verdade o cara, ele é um químico, ele é um alquímico, porque com as amostras dos esmaltes, ele conseguia reproduzir os esmaltes antigos, de dinastias, de períodos antigos na China. E ele se orgulha, o interessante foi um dia eu conversando com ele se orgulha de ter em museu nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, tem museus que tem a peça dele achando que é original. É muito interessante isso. Como ele vende também para turistas desavisados. Então tomem cuidado ao comprar um Celadon original antigo, porque a gente não acha mais do que cacos assim, ok? Todos os Celadons hoje, eles podem ser desenvolvidos em ateliê de cerâmica. A queima sempre queima em redução. Forno a lenha ou forno a gás com redução, tirando o oxigênio de dentro do forno na técnica de queima, tá? Que a gente não vai falar hoje sobre técnicas de queima. Aqui um exemplo, quase uma transição de um Celadon com um vermelho escorrido. Aqui nós temos ferro e aqui nós temos o cobre. O cobre sempre vai dar a coloração verde, mas tem uma técnica que a gente consegue o vermelho, que é o sangue de boi. Ok? Então, Celadon é basicamente isso daí. Em resumo, pequena porcentagem de ferro, de 0,1 a 2, máximo 5, ele já começa a ficar amarelado, corre o risco de você não conseguir um bom Celadon. Ele aplicado na porcelana, ele fica muito mais bonito. Não existe nada contra ele ser aplicado em argila vermelha. Esse é aplicado em argila vermelha. Existe e é principalmente usado na Coreia. Sempre coreano, ele gosta muito da peça Celadon em cerâmica, em argila vermelha. E são esmaltes feldispáticos. É isso aí hoje. Até a próxima.